vai vir aí o Felipe e o João Pedro. João Pedro mesmo. Vai fazer uma atividade. Legal. Vocês vão curtir, eles vão fazer algumas atividades parecidas com o que a gente fez semana passada, mas também algumas coisas que eu vou fazer mais pra frente. Já vamos adiantar. Mas vamos lá, só para falar disso aqui, o que eu quero chamar a atenção pra cá é só assim, como o princípio da boa ordem é importante até para definir a soma e o produto, tá? Então vocês vão ver que a definição de soma é uma definição indutiva, tá legal? O que eu quero dizer? A estrutura, a forma de anunciar a definição de soma, tá? Então, o que eu quero dizer? Eu fixo basicamente, para entender essa definição de soma e a definição de produto é uma estrutura parecida, eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar um número, vou ter as duas parcelas, tá, da soma. Aí eu vou considerar uma delas fixa, certo? E eu vou dizer como é a soma dessa parcela com um outro segundo número natural qualquer. Só que eu vou fazer isso como? Eu vou dizer primeiro o que é somar com zero. Tá legal? Certo? Então, somar com zero, o que eu estou dizendo ali? A soma de um número com zero é o próprio número, de um número qualquer. Eu estou colocando esse n um número fixo. Beleza, pessoal? Certo? Depois, tá? Então esse é o primeiro passo, tá? Eu vou dizer o que é somar um número qualquer com zero. Tá beleza? Depois do segundo passo, eu vou dizer o que é somar um número qualquer com o sucessor do outro, sabendo como é a soma com o outro. Tá? Fez sentido isso mais ou menos? Não. É isso aqui. É isso aqui. Olha só. O que eu estou dizendo ali? Eu estou dizendo que M, eu vou escrever no quadro, eu acho que escrever no quadro, sei lá, tem uma questão assim que acho que é melhor entender do que no slide. Algumas coisas. Olha só. O que eu estou dizendo ali? Eu estou dizendo que M mais zero é igual a M e que M mais sigma de M é igual a sigma de N mais N, tá? Esse segundo item, ele diz quem é a soma de um número mais o sucessor do outro em função da soma desses dois números. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Essa segunda sentença aqui, essa segunda igualdade, ela diz o seguinte: se eu sei somar M com N, se eu sei somar dois números, então eu sei somar um deles com o sucessor do outro. Entendeu? Beleza? Então, com isso, eu consigo somar quaisquer números. Tá? Porque olha só, a primeira sentença está dizendo quem é N mais zero. Isso que eu vou escrever aqui vai aparecer ali no slide, tá? Mas eu acho que escrever aqui, sei lá, concretiza mais. Beleza? Então, primeiro, N mais zero é igual a N, que é o que está escrito ali. Beleza, pessoal? Certo? Depois, se eu quiser somar N mais 1, tranquilo? Como é que esse negócio aqui nos ensina a somar N mais 1? Porque 1 é o sucessor de 0. Beleza? Tá? Então isso que eu estou falando. Se eu sei, olhando para essa sentença aqui, ela diz o seguinte: se eu sei somar N mais 0, eu sei somar N mais o sucessor do 0. Tá? Então essa segunda sentença, ela diz o seguinte: sempre que eu sei somar N mais algum número, eu sei somar N mais o sucessor desse número. Entendeu? Então, por isso que eu estou falando que é uma definição indutiva. Tá beleza? Certo? Então, quem é N mais 1? É M mais o sucessor do 0, que é 1 o sucessor do 0, beleza?
Tá? Agora, o que esse item 2 aqui me diz? Esse item 2 ele me diz que isso é o sucessor de n mais 0, concorda? Porque aqui eu estou colocando 0 no lugar de n, beleza? Tranquilo? Agora, quem é n mais 0? Está escrito aqui. Eu já sei. N mais 0 é o próprio n. Então, isso aqui é sigma de n. Beleza? Então, o que isso diz? Isso diz que n mais 1, agora eu já posso falar aquilo. N mais 1 é o sucessor de n. Eu já sei, o sucessor já está, é aquele princípio, conceito primitivo, sem definição. Tá? Então, essa definição ela dá um significado para n mais 1. N mais 1 é o sucessor de n. Beleza? E quem é n mais 2? Agora eu já sei somar n mais 2, sei. Porque eu sei somar n mais... Se eu sei somar n mais 1, então eu sei somar n mais 2. Beleza? Então quem é n mais 2? É n mais o sucessor do 1. Beleza? Tranquilo? Aí o que esse item 2 diz? Que n mais o sucessor do 1 é o sucessor de n mais 1, concorda? Quem é o sucessor de n? Aliás, quem é n mais 1? É o sucessor de n. Então quem é n mais 2? É o sucessor do sucessor de n. Beleza? Tranquilo? Então pronto. Em particular já podemos dizer aquilo que eu estava falando do Cadu, né? Que é atuar. Então é isso que eu falei. O sucessor, ele é um termo primitivo, meio amorfo, mas ele vai ganhando forma ao longo da própria construção. Fez sentido, pessoal, isso? Tranquilo? Tá? Beleza? Então, por isso que o princípio da indução é tão importante. Porque essa definição, ela é enunciada numa estrutura do princípio da indução. Beleza? Tá? Que ela vai... assim, indutivamente. De uma maneira mais formal, olha só. Mais formalmente, o que eu quero dizer para vocês agora é que é o princípio da indução que garante que, de acordo com essa definição, a soma está bem definida. Tá legal? O que quer dizer isso? Que, com base nessa definição, eu vou mostrar formalmente que, de fato, ela define a soma entre dois números quaisquer. Tá? E por que ela define a soma entre dois números quaisquer? Porque, como eu falei no começo, o princípio da indução como axioma, ele diz que se eu for pegando o sucessor do som, não sobra ninguém, eu cubro todos os números naturais. Beleza? Então, só fez sentido isso que eu falei? Beleza? Certo? Então, se eu for continuando assim, eu vou somar todo mundo. Então, só dizendo isso, eu vou apenas, assim, dar uma cara mais formalizada a isso que eu acabei de falar. Tá legal? Aplicando diretamente o princípio da indução. Então, eu vou chamar de A o conjunto dos números n. Então, esse n está fixado, tá? Beleza? Então, considere um número n fixado qualquer. Tá legal? Fixado esse número n, eu vou considerar o conjunto A, que é o conjunto dos números n, tais que n mais n tais que a soma n mais n está definida. Tá legal? Então, o que esses dois itens dizem? O item 1 diz que 0 pertence a esse conjunto, porque 0 mais n está definido. Beleza? E o que o item 2 diz? O item 2 diz que se n pertence a esse conjunto, então o sucessor de n pertence a esse conjunto. Porque o item 2 diz exatamente isso. Se eu sei somar n mais n, então eu sei somar n mais sigma de n. Então, se n mais n está definida, então n mais sigma de n está, fez sentido isso? Então, se n pertence ao conjunto, então sigma de n pertence ao conjunto. Beleza? Então, o que o princípio da indução nos diz
é que se um conjunto satisfaz, se um subconjunto de N satisfaz essas duas propriedades, então esse conjunto é igual ao próprio N. Tá beleza? Então, isso é só uma maneira de escrever um pouco mais formal que diz que, de acordo com essa definição, que a definição de fato define soma para todos os números naturais. Isso só é verdade porque a gente tem o princípio da indução como axioma, que diz que algo definido indutivamente se estende para todos os números naturais, beleza? Isso é só para destacar a importância daqueles axiomas para definir N como estrutura também, beleza, pessoal? Certo? Fez sentido isso? Tá? Então, vamos definir agora o produto, tá? Que a ideia é a mesma. Tranquilo? Tá? É igualzinho, eu vou definir produto. Então eu vou definir primeiro o que é multiplicar por zero. Beleza? Tranquilo? Então N vezes 0 é 0. E depois eu vou definir o que é multiplicar pelo sucessor em função da multiplicação pelo próprio número. Tá? Então, baseado nisso aí, eu posso sei o que é multiplicar por zero, beleza? Agora, consequentemente, se eu quiser multiplicar por 1, o que essa definição manda fazer? Manda multiplicar por zero e somar aquele próprio número. Também já sei somar, né? É baseado na definição de soma. Então isso aqui vai ser o quê? N vou escrever assim, N vezes o sucessor de zero. Então isso aqui é N vezes 0 mais N. Beleza? Certo? Então N vezes 1 é o próprio N, que eu já sei isso aqui. Beleza? Tá? Então já sei que 1 é o elemento neutro do produto também. Já. Então isso que eu estou falando. Agora as coisas vão ver naquela cara que nos é familiar. Tá? Aí se eu quiser multiplicar por 2. Beleza? Então quem é N vezes sigma de 1? É N vezes 1 mais N, que é N mais N, beleza? Então N vezes 2 é N mais N. Tranquilo, pessoal? Então, repara que também é a mesma coisa que eu falei da definição de soma. Essa definição ela é estruturada de tal forma que ela diz o seguinte, ó, se eu sei multiplicar N por N, então, como consequência, eu sei multiplicar N pelo sucessor de N. Beleza? Tranquilo? Certo? Tá? E ela também incorpora a ideia de produto como soma repetida. Porque aí depois a mesma coisa que eu vou fazer, eu vou ter N mais 3 como N mais N mais N. Tá legal? Que é a mesma coisa, agora fiquei com preguiça de escrever, mas é a mesma coisa ali. Beleza? Então, N, o que essa definição diz essencialmente? Que N vezes N é N mais N mais N mais N N vezes. Tá? E ela segue essa mesma estrutura. Tranquilo? Beleza, pessoal? Certo? Tá? Só uma observação que é a seguinte. Tranquilo? Que é aqui. Tá? E aí também eu vou usar o mesmo argumento, né, igualzinho, não vou repetir isso aí, mas é a mesma coisa. O princípio da indução garante que essa definição de soma, de fato, de produto, no caso, de fato, define, nos permite calcular o produto de quaisquer dos números naturais. Tá? Tranquilo? É a mesma coisa que eu falei. E quem garante isso é o princípio da indução. Tá legal? Agora só uma... Beleza? Até aqui. Só um outro detalhezinho. Eu escrevi ali, ó, na terceira linha, eu escrevi o seguinte, N vezes 3, eu escrevi assim. Beleza?
botar esse parênteses aí, sei lá, que foi só uma frescura. Eu posso não botar esse parênteses. Eu posso, no momento eu posso escrever isso. Posso escrever isso? Não, não posso. Isso para mim, por enquanto, não faz sentido. Por que não faz sentido escrever isso? Exatamente, porque eu estou trabalhando com operações binárias, que é uma coisa que eu esqueci de falar. Olha o que está escrito lá no enunciado, tanto da definição de soma, como da definição de produto, tá? Olha só, na definição de soma, eu escrevi assim, ó. Beleza? E na definição de produto, eu também escrevi assim. Então, o que eu estou dizendo com isso? Que tanto a operação de soma como a definição, como a operação de produto, são operações binárias, como ele falou, ou seja, são funções, eu estou definindo como funções, cujo domínio é o produto cartesiano dos naturais por ele mesmo e o contradomínio são os naturais, ou seja, o que quer dizer isso? São operações que associam a cada par de números naturais um número natural. Tá claro? Certo? Então, num primeiro momento, beleza? Elas são definidas apenas como operações binárias, ou seja, operações que podem, cuja entrada, né? Ou seja, cujo domínio é um par de números naturais. Beleza? Então, isso aqui não faz sentido, porque no primeiro momento, eu só posso somar dois números, não posso somar mais de dois números, porque do jeito que está definido aí, tá legal? Tem sentido isso? Agora, o que nos permite extrapolar para isso aqui? A associatividade, que eu não demonstrei ainda. Quando eu demonstrar a associatividade, eu vou poder abrir mão dos parênteses. Porque sem a associatividade, eu poderia, quem me garante, sei lá, que 2 mais 3 mais 5 é igual a 2 mais 3 mais 5, entendeu? Certo? Se eu não sei que isso aqui é igual a isso, beleza? Então, esse símbolo aqui fica sem significado. Porque eu não sei se isso aqui corresponde a isso ou isso corresponde a isso. Beleza? Tá? Então, na construção formal, a princípio, tanto a operação de soma como a operação de produto são operações binárias. O que me permite abrir mão do parêntese e escrever produto de quantos termos eu quiser ou soma de quantos termos eu quiser é quando eu demonstrar que elas são associativas. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Por que é legal pensar nisso? Para problematizar as coisas. Porque a gente trabalha com as operações aritméticas que tem aquelas propriedades, como rotatividade, etc., associatividade, etc. Mas tem lugares que elas não são. Por exemplo, se a gente continuar, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se a gente passar para os complexos, né, como eu falei, quando a gente chega nos complexos, a gente perde a possibilidade de ordenar. Beleza? Se a gente pode ir a mais, assim, a gente pode ir para os quaternos. Os quaternos não são comutativos. Depois tem os octônios, que não são associativos. Beleza? Então, nos octônios eu não posso escrever sem parênteses. Não existe isso aqui. Beleza? Só para a gente pensar isso. Eu acho que é desnaturalizar as coisas. É isso que eu quero dizer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, qual é o próximo passo que a gente vai fazer nessa vez? O próximo passo é definir as propriedades. Tá? Aí, tem algumas observações sobre isso. Calma aí. Bom, cada propriedade dessas cada propriedade dessa é um teorema, tá?
certo? Que o próximo passo vai demonstrar que a soma do produto respeitam essas propriedades. Isso aí quer dizer que a soma do produto tem, aliás, a soma do produto não, que os números naturais têm uma álgebra. Né? O que quer dizer que eles têm uma álgebra? Eles têm operações que satisfazem certas propriedades. Tranquilo? Essa álgebra dos números naturais, ela não tem nenhum nome daquele, mas isso não importa. Tipo, não é nem um anel, porque anel tem que ter um inverso aditivo, né? É um mínimo assim. Mas isso não importa, não é uma álgebra que tem aqueles nomes, mas não quer dizer que os números naturais não têm uma álgebra. Beleza? É igual você desenhar um polígono lá qualquer, tipo assim, você desenhar um negócio assim, é um quadrilátero que não tem nenhum daqueles nomes, paralelogramo, losão e tal, trapézio, mas não quer dizer que não seja um quadrilátero, tá? Então isso aí não é nem um anel, nem um corpo, nem um grupo, não é nada disso. Mas não quer dizer que os números naturais não têm uma álgebra. Tá? Então ter uma álgebra é isso. Beleza? E cada coisa dessas é um teorema. Tá legal? Beleza? A gente não vai demonstrar todos esses teoremas, porque seria mega chato e seria sem propósito. Tranquilo? Porque não é o nosso objetivo aqui, em primeiro lugar, que o nosso objetivo aqui não é fazer cada passo da construção, mas é vocês entenderem o que significa construir. Beleza? Tranquilo? E também as coisas que são mais assim, centrais nessa construção. Tá? Então não é fazer cada detalhezinho. Tá? E essas demonstrações elas têm uma ideia muito parecida. Beleza? Então eu vou mostrar uma só para vocês, que é essa aí, justamente a associatividade da soma. Tranquilo? Tá? Porque elas usam o princípio da indução novamente. Tá? Então vou mostrar um teorema como exemplo. Certo? Como é que a gente demonstra isso? Então, eu vou pegar o conjunto. Então, olha só, o que eu estou fazendo? Eu vou fixar M e N, beleza? E vou deixar P variando, pensando assim, beleza? Então, fixados M e N, eu vou pegar o conjunto, não, desculpa, ao contrário. Eu vou fixar P e vou deixar M e N variando, tá legal? Então, fixado o P, beleza? O número natural P, eu vou pegar o conjunto para os quais a propriedade associativa vale conjunto 2P's para os quais a propriedade associativa vale para todo o MN, beleza? Tranquilo? Certo? Então eu chamo esse conjunto de A. O que eu vou fazer? Vou aplicar o princípio da indução para mostrar que esse conjunto A é igual ao conjunto dos números naturais. Beleza? E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou mostrar que 0 pertence a ele, tranquilo? E 0 pertence a ele por definição de soma. Tá beleza? Por definição de soma, por quê? Porque eu já sei, na definição de soma, o que essa definição me diz? Que 0 mais um número natural é esse próprio número natural, é aquele item 1 da definição de soma, tá? Que diz assim, que M mais 0 é igual ao próprio M, e que isso vale para todo M pertencente a N, tá beleza, pessoal? Então, repara, aqui, nessa primeira igualdade, eu estou aplicando isso para o N mais N. Então, N mais N mais 0 é o próprio N mais N. E isso também é igual a N mais 0 ao próprio N. Beleza? Então, o que eu estou escrevendo aqui? Tanto N mais N mais 0, como N mais 0, ambos são iguais a N mais N. Então, eles são iguais entre si. Beleza? Então, o que eu concluo com isso? 0 pertence a esse conjunto. Tá legal? Que é o item 1 da definição. Tá beleza? Agora eu vou mostrar que esse conjunto satisfaz o item 2 da definição. Beleza? Então, a gente toma um P qualquer, fixo,
E agora eu vou querer mostrar que se P pertence a A, então sigma de P também pertence a A. Tá legal? Para mostrar que sigma de P pertence a A, o que eu tenho que mostrar? Eu tenho que mostrar que a propriedade associativa vale para sigma de P para todo MN pertencente a N. Tá de boa isso? Certo? Que a definição de A é isso. Um elemento pertence a A se a propriedade associativa vale para esse elemento para todo MN. Tranquilo? Então eu tenho que mostrar o seguinte, eu quero mostrar isso aqui. Mostrar isso aqui significa mostrar que sigma de P é igual a... não, escrevi errado. Só para respeitar o jeito que eu estou escrevendo aqui. Que sigma de P mais N é igual a sigma de P mais N mais N mais N. Beleza, pessoal? Então, se eu mostrar isso aqui, eu estou mostrando que sigma de P pertence a A e eu concluo a demonstração. Tá de boa? Tá? Então, agora eu vou usando coisas. Então, eu vou partir de lá. Quem é N mais sigma de P? Aí eu estou usando... Aqui eu escrevi errado também. Mas tudo bem. Não, eu estou partindo de lá para cá, não importa. Tá? Então, quem é N mais sigma de P? É esse negócio aí pela definição de soma, lembra? Que a definição de soma diz que um número mais o sucessor do outro é o sucessor da soma desse. Então eu estou usando a definição de soma. Tá? Nem precisa se preocupar muito não, só estou querendo dar uma ideia de como eu uso o princípio da indução nessas demonstrações, tá? Bom, aí ali dentro eu uso a hipótese de indução, tá legal? Porque a hipótese de indução é que P pertence a A. Se P pertence a A, significa que eu posso associar. Eu posso aplicar a associatividade. Então ali dentro eu apliquei a associatividade pelo fato, pela hipótese de indução, que é P pertence a A, tá? Aí depois eu aplico de novo a definição de soma. Tranquilo? Tá? Que vai dizer, é como se eu estivesse indo de baixo para cima, mas tanto faz que eu estou usando uma igualdade, então ela é simétrica, né? Então, é dizendo o seguinte, que N mais o sucessor de alguém é o sucessor da soma dele. Sim. Pode tirar. Então vai lá. Eu boto com música para acordar. Vamos tomar susto mesmo. Tá. Beleza, pessoal? Fala. Pode voltar na cima, por favor? Essa aqui? Aí, da definição de soma para a hipótese de redução. Então, daqui para cá, da primeira linha para a segunda linha, eu estou usando a hipótese de indução, dentro do parênteses. Entendeu? Beleza? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou dizendo porque a hipótese de indução é o seguinte, é que P pertence a A, beleza? Entendeu? Isso aí, o que significa pertence a A? Quer dizer que eu posso associar. Então eu estou dizendo que N mais N mais, da primeira para a segunda linha, tá? Então N mais N mais P é igual a N mais N mais P, entendeu? Beleza? Não tinha pego o P pertence a A. P pertence a A é que eu estou assumindo ali, ó. Mas a ideia não era provar que P pertence a A? Não, provar que sigma de P pertence a A. Ah, tá. É isso aqui, ó. Entendeu? É aquela coisa da indução, é que se um número, se um elemento satisfaz, o seu sucessor também satisfaz, entendeu? Beleza? Tranquilo? Tá? Beleza? Matheus. Tá. Então aí de novo eu aplico a definição de soma. Essa última aqui eu estou aplicando a definição de soma dentro do parênteses, tá? Eu estou dizendo que N mais P, aliás, não é dentro do parênteses, desculpa.
sigma de n mais p é n mais sigma de p. Tá legal? Que é a linha 2 da definição de soma. Que n mais o sucessor de alguém é o sucessor da soma desses dois. Tá beleza? Pronto. Então logo P pertence a. Porque olha a conclusão que eu cheguei. Eu cheguei que n mais sigma de P é n mais sigma de P. Beleza? Então, se eu olhar a primeira coisa com a última coisa, eu mostrei que para sigma de P vale a associatividade. Isso é equivalente a mostrar que sigma de P pertence ao conjunto A. Tá? Então, com isso aí tudo, com isso aí eu mostrei que o conjunto A satisfaz a propriedade 2 do princípio da indução. Então, o que o princípio da indução diz? Se isso acontece, então esse conjunto A é igual a N. O que significa dizer que o conjunto A é igual a N? Que a propriedade associativa vale para todo MNP. Beleza? Professor, olha na última linha, poderia fazer N mais sigma de N mais P? Trocar o ou não? Poderia, porque assim, eu estou, na verdade, implicitamente eu estou assumindo que eu já demonstrei a comutatividade, tá? Entendeu? Então, assim, poderia. Se eu já demonstrei a comutatividade antes, então poderia, beleza? E sigma de N também, né? Também. Tá. Mas a principal coisa aqui, tá? A principal coisa aqui que o que eu quero mostrar para vocês, como eu falei, é que eu estou usando todas essas demonstrações, cada coisa dessa aqui, ó, é um teorema, tá? E o que eu estou querendo mostrar para vocês é que todas essas demonstrações que eu não vou fazer porque são todas parecidas, elas são dessa forma. Eu defino o conjunto A para o qual a propriedade vale e uso o princípio da indução para mostrar que esse A é igual a N. Entendeu? Beleza? Então, como o princípio da indução é importante na construção de N. Beleza? Tranquilo, pessoal? Só, fala. Essa fórmula que o senhor mostrou parece muito mais clara do que eu vi na parte de estrutura algébrica. O quê? Provar. No caso, não foi provado, foi usado como se fosse uma ação, mas o que é o meu? É isso. Justamente, é isso que eu quero Aí dizer. foi dizer, dava uma certa estrutura computacional e falava, verifique se é associativo. Aí tu só tinha que mostrar que ia dar certo. Isso. Se é como daria certo. Você tá vendo que, usando as coisas de uma forma instrumental, você não sabe o que isso quer dizer. Essa forma aí já mostra por que que é associativo. Isso. Exatamente. Beleza? Só uma última observação sobre essa lista de coisas, antes de passar a palavra para eles, que é o seguinte, aqui, lembrando que a aula vai até 5h30, tá? Agora, aqui, tem nessa lista a cancelatividade, tá? A cancelatividade é que eu posso cortar o N dos dois lados, beleza? Agora, a observação é, por que eu tenho que botar a cancelatividade nessa lista? Porque eu não tenho elemento inverso. Se eu tiver elemento inverso, eu não preciso ter a cancelatividade na lista, porque o que é cancelar? É somar com o oposto dos dois lados. Beleza, pessoal? Certo? Mas eu não tenho oposto. Então, quando eu for lá em Z, eu não vou ter a cancelatividade. Eu vou ter o inverso aditivo. Beleza? Se eu tenho inverso aditivo, eu posso cancelar. Se eu tenho inverso multiplicativo, eu posso cancelar no produto. Mas se eu não tenho, eu tenho que colocar a cancelatividade como propriedade específica. A gente vai falar mais disso depois, beleza, pessoal? Tranquilo. Mas essa é uma opção sua. Colocar Não, é porque não, eu não tenho como não botar, porque eu estou nos naturais. Não, sim, mas você poderia colocar como elemento oposto. Não, porque não tem naturais. Ah, é verdade. Então, por isso eu não tenho opção, eu sou obrigado a botar a cancelatividade. Dos inteiros eu não vou precisar. Sim. Entendeu? É isso. Beleza. Então vamos lá. Eu vou pausar aqui.
Só para depois ficar com